senhora não tenha fechado o corpo de Tonho, como é que essa bala atingiu ele? Eu fechei o corpo de Tonho contra o mal que vinha. A senhora tá me dizendo que para salvar a minha vida... Pai ficou pobre? Filhote, esse agora tá aí, ó, pagando pelo que fez. É tu mesmo, safado. Dona Geralda, diga a ele que eu sou eu. Peraí. Alguém aqui tá conversando com a gaiola. Escute, Capitão Balaino, ele, o gajo, é irmão gêmeo do padre, entendeu? Então pronto. Cadê Dona Geralda? Sua culpa. Foi por sua culpa que essa desgraceira só aconteceu por sua culpa. Mas é imprescindível que Tonho seja transferido imediatamente à Santa Casa de Biribiri. Lá eles têm mais recursos pro pós-operatório. Não deixa que sozinho, não. Não deixa que sozinho, não. Diga isso, minha filha. O senhor esperava o quê? Foi por sua culpa que o bando chegou até aqui e levou meu tio e Dona Geralda. Eu não sou o Carrapato. Ele é meu irmão, Valdivino, irmão gêmeo. Eu sou Viriato. Sou padre. Em A Nobreza do Amor, o próximo capítulo chega com uma ameaça silenciosa crescendo em duas frentes. De um lado, Gendal mergulha ainda mais fundo em sua sede de vingança contra Lika. Do outro, Salma começa a construir um casamento sem amor sobre uma mentira que pode destruir sua confiança na própria mãe. E quando contam que o destino junta obsessão, segredo e sacrifício, ninguém sai ileso. Gendal continua convencido de que Lika escapou apenas por sorte. Para ele, a princesa não fugiu por coragem nem por inteligência, mas por uma falha temporária de seus inimigos. Diante de Pascoal e Shinua, o líder deixa claro que Malungo será a peça decisiva para encontrá-la no Brasil. E quando isso acontecer, não haverá perdão. Lika vai pagar com a própria vida por ter me traído. Nem mesmo os conselhos de seus aliados conseguem diminuir sua fúria. Gendal não quer apenas recuperar poder. Ele quer vingança. Ele quer transformar a fuga de Lika em exemplo para qualquer pessoa que ouse desafiar sua autoridade. Enquanto isso, longe dessa ameaça, Casemiro, Caetana Januário e Lúcia, que continua vivendo escondida como Lika, permanecem unidos nos cuidados com Tonho. O rapaz ainda se recupera lentamente, cercado por carinho, fé e esperança. Cada sinal de melhora é comemorado como vitória, porque todos sabem o quanto ele esteve perto do pior. Lúcia observa Tonho com emoção, tentando esconder o medo que ainda carrega no peito. Ela sabe que o amor deles sobreviveu a um golpe duro, mas também sabe que a paz pode acabar a qualquer momento, principalmente agora que Gendal e Malungo se aproximam cada vez mais de seu paradeiro. Ao mesmo tempo, Manuel começa a sentir o peso da promessa feita a Ana Maria. Ele havia dito que a apresentaria oficialmente à família como sua namorada, mas agora, diante da responsabilidade, passa a agir de forma fria e insegura. Ana Maria percebe a mudança e, magoada, procura Caetana para contar o que está acontecendo. Caetana tenta acalmá-la, aconselhando a jovem a conversar novamente com Manuel, antes de sofrer por uma conclusão precipitada. Mas enquanto alguns enfrentam conflitos do coração, Malungo segue recolhendo pistas perigosas. Ele encontra Leopoldo e recebe a notícia do falecimento de Nilo Peçanha. A informação o surpreende, mas o impacto aumenta quando o motorista do político aparece dizendo ter detalhes importantes sobre os últimos dias de vida do patrão. Malungo percebe que aquela conversa pode revelar muito mais do que imaginava. Em outra ponta da trama, José comenta com Lika que o padre Viriato talvez guarde algo comprometedor contra Virgínia. A suspeita ganha força depois que Sebastião revela que recebeu uma carta do bispo destinada ao religioso. O conteúdo do documento desperta curiosidade, mas também deixa Virgínia apreensiva.
Ela sabe que certos segredos, quando chegam às mãos erradas, podem destruir uma reputação inteira. E Gendal, cada vez mais preso às próprias ambições, volta a consultar o oráculo sobre a cerimônia que definirá sua futura esposa. A resposta não é clara, mas carrega um aviso sombrio: uma mulher inesperada poderá mudar completamente o rumo de seus planos. Aquilo não tranquiliza o líder. Pelo contrário, aumenta ainda mais sua obsessão por controlar tudo e todos. Enquanto essa ameaça cresce, Salma vive seu próprio drama. A jovem decide abrir mão da felicidade para cumprir aquilo que acredita ser o último desejo de sua mãe. Convencida de que Fátima enfrenta-se uma doença grave, ela aceita se casar com Fuad, e mesmo sabendo que seu coração nunca desejou aquela união. Eu não posso contrariar minha mãe agora, não se ela estiver tão doente. Salma começa a participar dos preparativos, tenta sorrir diante das famílias e se força a aceitar um futuro que não escolheu. Fuad percebe sua distância, mas interpreta tudo como preocupação com Fátima. Em vez de pressioná-la, decide agir com paciência, acreditando que o tempo poderá transformar aquele compromisso em uma relação verdadeira. Miguel, por sua vez, se emociona ao ver a filha aceitar o casamento. Ele acredita que Salma amadureceu, que finalmente compreendeu o peso das tradições e a importância da união entre as famílias. Sem desconfiar de nada, agradece a Fátima, acreditando que a doença aproximou todos novamente. Mas a grande virada acontece quando Fátima volta ao consultório para receber o resultado definitivo dos exames. Onildo analisa os laudos com cuidado e então revela a verdade. Não existe nenhuma doença grave, apenas pequenas alterações, sem risco real, sem necessidade de tratamento urgente, sem ameaça à sua vida. Por alguns segundos, Fátima fica em silêncio. O medo vai embora, mas logo outro pensamento toma conta dela. Se Salma descobrir que a doença nunca existiu, talvez desista do casamento. E é aí que Fátima toma uma decisão cruel. Ela encara Onildo e pede segredo absoluto. Minha filha não pode saber disso agora. Onildo fica chocado. Ele entende imediatamente que aquela informação médica está sendo usada para manipular o destino de Salma. E quando tenta alertar Fátima sobre as consequências, percebe que a matriarca já escolheu proteger seus planos, mesmo que isso custe a felicidade da própria filha. E depois que Fátima pede ao Nildo para esconder o resultado dos exames, a nobreza do amor entra em uma das viradas mais cruéis desta fase. Porque Salma não está apenas aceitando um casamento sem amor. Ela está entregando o próprio futuro, acreditando salvar a mãe, sem imaginar que a doença que a fez abrir mão de tudo já não existe. Onildo fica profundamente incomodado com o pedido de Fátima. Como médico, ele entende o sigilo profissional, mas também percebe que aquela verdade está sendo usada como uma arma dentro da própria família. Ele tenta convencê-la de que Miguel e Salma merecem saber que não há doença grave, que não existe mais perigo, que aquela casa não precisa continuar vivendo sob medo. Mas Fátima se mantém firme. Para ela contar a verdade, agora seria colocar tudo a perder. Salma poderia desistir de Fuad, as famílias poderiam se revoltar e o casamento que ela considera perfeito desmoronaria antes mesmo de acontecer. Minha filha precisa de estabilidade, doutor. Um dia ela vai entender. Onildo não aceita essa justificativa com facilidade. Ele alerta que nenhum futuro construído sobre culpa consegue permanecer em pé. Diz que Salma pode se sentir traída justamente pela pessoa em quem mais confia. Ainda assim, Fátima insiste. Ela acredita que depois da cerimônia, a filha acabará se acostumando, como se o tempo pudesse transformar manipulação em destino. Enquanto isso, Salma continua mergulhada nos preparativos. Ela experimenta vestidos, participa de conversas sobre a cerimônia e tenta sorrir diante de todos.
mas seus olhos denunciam uma tristeza difícil de esconder. Cada detalhe do casamento pesa como uma corrente. Ela se força a acreditar que está fazendo a causa, a está repetindo para si mesma que o sacrifício vale apenas se trouxer paz para a mãe. Fuad percebe a distância emocional da noiva. Em vez de pressioná-la, tenta se aproximar com paciência. Ele acredita que Salma está apenas abalada pela saúde de Fátima e que depois do casamento, os dois poderão construir algo verdadeiro. Essa postura compreensiva deixa Salma ainda mais culpada porque ela sabe que Fuad também está sendo envolvido em uma situação injusta. Eu não quero te obrigar a nada, Salma. Só quero que você confie em mim. Mas Salma não consegue responder com a mesma entrega. Seu coração está dividido entre a obrigação e o desejo de viver a própria vida. Mesmo assim, quando pensa em desistir, lembra da mãe supostamente doente e sufoca qualquer impulso de liberdade. Miguel, sem desconfiar da mentira, se emociona ao ver a filha Wara aceitar o casamento. Para ele, Salma finalmente amadureceu e compreendeu a importância das tradições familiares. Ele chega a agradecer Fátima, acreditando que a doença de alguma forma uniu todos novamente. A matriarca escuta em silêncio, carregando uma culpa que começa a crescer dentro dela. Com o passar dos dias pequenos, sinais começam a chamar atenção. Fátima melhora rápido demais. Volta Tualdi a fazer atividades que antes dizia não conseguir aplaudir experiência aqui. Demonstra energia, disposição e uma calma incompatível com alguém que todos acreditavam estar enfrentando uma doença grave. Alguns parentes estranham, mas ela logo inventa explicações, orações. Tratamento apoio da família? Só que Salma começa a perceber detalhes que não se encaixam. A recuperação da mãe parece rápida demais. As conversas são interrompidas quando ela se aproxima. Onildo evita certos assuntos com um olhar pesado. Aos poucos, a confiança absoluta que tinha em Fátima começa a se transformar em dúvida. E quando a verdade finalmente se abre e se aproxima, Salma sente o mundo desabar antes mesmo de ouvir tudo. Ela começa a entender que talvez tenha aberto mão do próprio destino por causa de uma mentira, que o casamento com Fuad não nasceu de uma escolha livre, mas de uma culpa construída pela própria mãe. Ontem, quando descobrir que o perigo nunca existiu, a dor será devastadora. Salma vai perceber que foi manipulada por quem deveria protegê-la, Dani Pochila, e então virá para buscar a pergunta mais difícil: continuar com a promessa feita diante das famílias ou romper tudo e lutar pela própria felicidade. Você me usou, mãe. Você me fez escolher e uma das las que não conveste se Enquanto Salma encara essa possível traição, a ameaça de Gendal continua rondando Alika. Malungo se aproxima do Brasil, as pistas começam a se fechar e o amor de Lúcia e Tonhonho pode ser colocado à prova por uma vingança que atravessa fronteiras. E agora eu quero saber a sua opinião. Salma deve cancelar o casamento ao descobrir a verdade ou deve seguir com Fuad, mesmo depois da mentira de Fátima? Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Quem merece pagar primeiro? Fátima pela manipulação ou Gendal pela perseguição contra Alika? Continue acompanhando A Nobreza do Amor, porque os próximos capítulos prometem revelar que nenhuma mentira fica enterrada para sempre.